E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Depois de 2 meses, eu acho, né? Fora do canal aí. Eu estava estudando bastante para a prova da Microsoft, da parte de cloud, né? Como já havia comentado no vídeo anterior. E, bom, cheguei a fracassar na primeira vez, né? Não consegui passar na primeira vez, até porque eu achei bem difícil. Mas na segunda tentativa, consegui passar aí, graças a Deus, e um objetivo aí já cumprido. Mas vou tentar agora manter um pouco mais de atividade aqui no canal para tá sempre fazendo alguma coisa, né, compartilhando alguma coisa aí, um conhecimento com vocês. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre o Clean Architecture, né, o Clean Architecture, que foi aí um padrão criado pelo Robert Martin, né, o conhecido Uncle Bob, e ele criou esse padrão aqui com o sentido de promover, né, que o sistema ele tenha reusabilidade de código, né, que o código tenha mais coesão, que o código tenha mais independência de tecnologia, né, que ele não seja tão dependente, né, não tenha um forte acoplamento com tecnologias externas, e também tenha uma testabilidade fácil, né, porque dependendo de como que você cria o seu projeto, dependendo da arquitetura do seu projeto, quando você vai testar ele, acaba ficando bem difícil, bem ruim de testar, tá? Então, aqui, né, tem esse desenho aqui, tem vários tipos de desenhos, tá? Mas esse aqui acho que eu achei ele mais fácil para poder explicar para vocês. Então a gente tem aqui, né, camadas. Então a gente tem a camada de apresentação, a de aplicação e a de domínio, né? Domain aqui em inglês. Então, aqui a camada de apresentação, a gente já pode entender que é a nossa camada de interface do usuário, né? A página que o usuário está navegando lá no front-end. A camada de aplicação seria onde a gente vai aqui, de repente, aplicar nossas regras de negócios, né? Fazer algumas validações. E a camada de domínio é onde está o coração, né? O core do nosso sistema, porque é aqui que a gente vai ter bastante dados sensíveis, né? Que se a sua aplicação falhar no core, você praticamente falhou em tudo. Então, é a camada assim mais, diria que importante. E também é a camada que tem que ter o menor acoplamento possível no seu sistema. Então, vamos lá. Vamos começar aqui explicando a camada de domínio, né? Na camada de domínio, é onde a gente vai ter nossas tabelas de bancos, né? Os nossos domain entity, onde vai ficar aqui os aggregate, os objetos de valores, os domain events, os enumerator e os constants. Então, quando você está criando lá, por exemplo, um sistema de... Vamos pegar aqui um sistema lá de uma empresa e você tem uma tabela de funcionários. Então, essa tabela de funcionários, você vai representar ela através de uma classe chamada funcionários, que você estaria criando aqui no nosso domain entities, né? Os objetos de valores aqui seriam nossas classes para a gente poder validar, por exemplo, RG, CPF, CNPJ, né? Então vamos supor que você cadastre lá também empresas, né? E pessoas, funcionários, gerente, qualquer coisa, né? Que tenha a ver com que precisa de documento, né? Toda pessoa ou empresa precisa de um CNPJ, um CPF, um RG. Então nessa classe aqui, nessa parte aqui de objeto de valores, onde você poderia estar configurando ali uma classe para poder validar os documentos, né? Validar se um RG é válido, validar se um CNPJ é válido e assim por diante. Os domain events a gente estaria usando mais para fazer para escrever como se fosse uma história, né? Ou seja, de tudo que aconteceu no seu sistema. Então, por exemplo, você foi lá no banco e cadastrou um funcionário na tabela de funcionário. Você pode disparar um evento dizendo, tal funcionário foi cadastrado na data tal, hora tal, minuto tal, e fica salvo esse log, né? Foi um evento que aconteceu. Então você pode criar um evento para caso seja cadastrado, né, inserido um dado, caso seja deletado, atualizado qualquer dado no seu banco, né, qualquer coisa que passa pelo seu domínio, você pode criar um evento para dizer que aquela coisa aconteceu, tá bom? E enumerators também, seria um caso de você usar um enumerators aqui para dizer tipos, né? Eu tenho aqui um enumerator de funcionários, ou de funcionários. Daí dentro desse enumerator você vai dizer, tem um funcionário que por exemplo, gerente, operador,
RH e assim por diante, né? Você pode tipar o tipo do funcionário. Tá bom? Temos as constantes também. E daí a gente passa para a camada agora de aplicação. A camada de aplicação é onde a gente pode estar colocando aqui as nossas abstractions, nossos contratos, configurações de portas, interfaces, service business aqui, né? Command e carries, nesse caso aqui, caso a gente estivesse usando aqui o CQRS, né? Que é muito utilizado hoje em dia, a gente poderia estar colocando aqui as configurações do command e carries aqui na camada de aplicação. A gente também poderia estar criando aqui algumas exceptions customizadas, né? Embora já tenha a exception padrão do framework, né? A gente poderia estar criando a nossa classe de uma exception customizada ao nosso gosto. Poderíamos ter aqui request em response model. Esse domain entities aqui, ele está errado, porque na verdade ele fica lá em cima na camada de domain, né? Ele não deve ficar aqui. A gente teria nossas DTOs, que seria o caso da gente converter a tabela de banco aqui, né, da entidade, para uma DTO, que seria a nossa classe que a gente vai usar somente para mostrar lá na nossa API, né? Não é uma boa prática a gente usar a própria classe do banco para retornar para uma API, porque pode ter dados sensíveis ali que você não quer mostrar, então a gente sempre cria uma DTO colocando somente as propriedades que a gente julga ser necessária e o essencial para mostrar. Então a gente configuraria aqui, no caso, um automapper da vida, ou você poderia fazer aqui um mapeamento manual, que dependendo da situação, ele é até mais rápido do que o automapper. Tá? A gente teria os validators aqui, né? No caso, quando a gente está usando aqui um Fluent Validator, né? A gente pode configurar ele também aqui na camada de aplicação. Então, por exemplo, na classe funcionário, você tem lá várias propriedades, como nome, CPF, data de nascimento, telefone, e daí você vai dizer quais propriedades não podem ficar vazias, quais propriedades não podem ser nula, né? Quais propriedades são obrigatório preenchimento. Então você estaria configurando aqui no nosso validator, por exemplo, né? E caso isso não atenda ao objetivo, então você retornaria lá um exception, um erro. Então essa questão de validators aqui ficaria na camada de aplicação. E os behavior e specifications. Aí a gente passa aqui agora para a camada de persistence, né? Aqui na camada de persistence é onde a gente configura praticamente todo o contexto do banco, né? Onde a gente tem o nosso DBContext. O DBContext é nada mais a classe que vai representar o seu banco ali, vamos dizer assim, né? De um grosso modo. É a classe que vai representar o seu banco. Então, vamos supor que você tem uma DBContext chamada o nome de uma empresa lá, empresa A, né? XPTO. Então, você daria lá o nome do teu banco e ele vai criar um banco chamado lá empresa XPTO. Então esse seria o seu contexto, né, o contexto do seu banco. Então seria aqui na camada de persistence. Aqui você vai criar os seus repositórios, né, para cadastrar lá um funcionário. Então você teria um funcionário repositório. Você teria as migration, quando a gente está utilizando o Entity Framework, a gente tem lá as nossas migration. Então quando você cria o banco a primeira vez, ele vai criar uma pastinha chamada Migration, onde vai ficar todo o log, todo o histórico de todas as alterações que você fez no banco, desde a criação a todas as alterações que você fizer nas tabelas, alteração de tamanho de campo e tudo mais, né? Datasend, in-memory cache, aqui no caso ele está utilizando um cache distribuído também, dando a opção de você utilizar um cache distribuído utilizando Redis ou Redis, como preferir. E esse aqui é um conceito de caso você queira criar um banco em memória, né, em cache. Então, por exemplo, você faz a primeira consulta no banco a primeira vez. Geralmente a consulta no banco pode ser um pouquinho demorada, né? E daí você armazena essa consulta, esse retorno da primeira consulta ao banco num cache. Então, quando a pessoa for fazer uma segunda requisição, esses dados já vão estar no cache e vai retornar muito mais rápido para quem está utilizando lá o seu sistema. Então, agora a gente pode passar para a camada de infraestrutura. Aqui na camada de infraestrutura é onde a gente pode estar configurando aqui serviços externos, né, como algumas configurações aqui de storage, né? Por exemplo, se você está utilizando ali um Azure e está utilizando um
um blob storage da vida, você poderia estar configurando aqui. Você pode estar configurando a questão de autenticação, né? Você pode estar configurando a questão de mensagerias. A gente tem aí o RabbitMQ, tem o Kafka, né? Que são os 2 players mais usados aí quando se trata de mensageria. Você tem serviços de terceiros, então caso você esteja querendo utilizar um serviço de terceiros aqui no seu sistema, você pode estar utilizando e configurando aqui na camada de infraestrutura, envio de e-mail e notificação de serviço, né? Então também, caso você esteja utilizando um serviço de e-mail de terceiro, se eu não me engano, tem o SendGrid, que é um serviço de envio de e-mail, que ele só faz, a especialidade dele, né, é questão de envio de e-mail, então seria um sistema de terceiros, né? Você poderia também estar configurando ele aqui na camada de infraestrutura, assim como também logins de serviço, pagamento e logins de mídia social, né? Aqui o pagamento seria, por exemplo, caso você estivesse utilizando um PayPal, né? Então, você quer utilizar o PayPal no seu site, por exemplo, você estaria configurando todo o PayPal na camada de infra, assim como você, caso você queira usar a questão de fazer o login lá utilizando o Google, Twitter, Facebook, você também estaria configurando aqui na camada de infraestrutura. Então perceba, né, que cada camada tem meio que a sua responsabilidade, né? Nenhuma tem que se intrometer ou fazer o que a outra faz. Até porque daí a gente começaria também a não ser mais uma arquitetura limpa, além de fugir dos princípios lá do Solid. E por último aqui, a gente tem a nossa camada de presentation, que nada mais é que a nossa camada lá do front-end, né? Que seria um Web API, poderia ser aí um Angular, um React, né? Que vai conversar com o nosso back-end aqui. Então, no nosso presentation, onde vai ficar nossas páginas, né? No caso aqui, se fosse um Razor, né? Utilizando aqui o próprio componente aqui do ASP, né? A gente poderia estar usando Web Pages, Web Components. Poderíamos estar usando aqui um Web APIs, que já vem com suas controllers lá da vida também, onde tem as views. Poderíamos estar usando aqui também, onde vai ficar os nossos CSS, né? E JavaScript. Então, é o front-end aqui, a nossa camada de apresentação. Agora, falando sobre regras aqui, né, do fluxo do funcionamento de uma arquitetura limpa, a gente tem a questão de acoplamento, né? Ou seja, quanto mais interno aqui for a nossa camada, no caso aqui a domínio, ela não tem que ter dependência com nenhuma outra camada aqui externa, né? Ela só tem que ser dependente de ninguém, é só ela e ela. A partir do momento que vai indo para fora, né, no sentido para fora aqui, deixa eu ver se eu acho a setinha aqui certo. Eu acho que a setinha aqui essa aqui é do lado oposto. Então, a partir do momento que ela começa saindo para fora, então vai tendo maior acoplamento, né? Então, por exemplo, a camada de application, ela vai ter que ter um acoplamento com a camada de domínio, porque muitas coisas que estão sendo implementadas aqui na camada de aplicação vai estar configurada na camada de domínio, então teria que ter esse acoplamento, é normal. Mas a camada de aplicação deveria ter acoplamento somente com a camada de domínio. Aqui a camada de persistência e de infraestrutura, geralmente elas vão ter dependência somente com a camada de domínio ou de aplicação. Não tem sentido ter, por exemplo, aqui a camada de domínio, de persistence, desculpe, ter dependência aqui com a camada de aplicação e com a camada de domínio. Aqui já começaria a sujar bastante e já não ficar tão limpo, né? O ideal é que essas camadas aqui tenham no máximo uma ou duas acoplamento, né? Dependência. Então aqui a infraestrutura vai ter que ter dependência somente com a domain aqui nesse caso. Porque é onde a gente vai estar implementando aqui algumas coisas que estão configuradas na camada de domínio. Aqui no Persistence também ela deveria só ter acoplamento somente com a camada de domínio aqui. Porque aqui no Persistence, que é onde está nossas configurações de banco, a gente vai ter nossos repositórios. Então, algumas configurações de repositórios, né, por exemplo, a nossa interface vai estar configurada aqui no domain. Então, teria somente essa dependência, né? Tipo, o mínimo de dependência possível. Só que, claro, quanto mais vai saindo para fora, vai ficando mais forte o acoplamento, né? Como é o caso aqui da nossa apresentação, né? Camada de apresentação.
a camada de apresentação vai ter que ter um acoplamento com o application, com a camada de persistência e com a camada de infra aqui, né? Eu tô utilizando aqui no conceito do contexto, na verdade, de uma aplicação ASP.NET, tá? Que daí, por exemplo, a gente tem uma API e a gente precisa adicionar as configurações lá, né, de injeção de dependência lá no container. Então a gente vai ter que importar, de repente, aqui um persistence, a gente vai ter que importar o application, o infrastructure. E é normal esse acoplamento existir, porque quanto mais vai saindo para fora aqui, quanto mais externa vai ficando a camada, mais forte acoplamento ela acaba tendo. Porém, quanto mais interno for a camada, menor acoplamento ela tem que ter. Principalmente aqui a camada de domínio, que essa daqui não tem que ter acoplamento e dependência de ninguém. Essa aqui tem que ter zero acoplamento. Tá bom? Eu vou estar fazendo com vocês aqui um projeto que eu vou tentar seguir o mais próximo possível disso aqui, tá? Para mostrar para vocês como... Assim, não é um bicho de 7 cabeças tá fazendo ele é relativamente simples de estar seguindo isso daqui, tá? E eu vou estar criando uma aplicação aqui com vocês em ASP.NET. E vamos, então, aqui abrir o Visual Studio e colocar a mão na massa, beleza? Vamos lá, então.